26 de abril de 1965 poderia ter sido mais um dia qualquer, mas não foi. Após anos de preparativos e depois de muitos adiamentos, Roberto Marinho colocava no ar o seu mais novo empreendimento. A ZYB 511, TV Globo, Canal 4 do Rio de Janeiro. A tímida emissora local logo iria crescer e se transformar no veículo de comunicação número 1 do Brasil, entre polêmicas, derrotas e vitórias. Em Globo 60, passado e presente, vamos mostrar toda a trajetória da emissora de televisão número 1 do Brasil. Olá, eu sou o Samuca e vem aí mais um campeão de audiência. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para a contagem de 8 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. No ar, mais um campeão de audiência do seu Canal 4. A cores. Globo e você, tudo a ver. Globo, a gente se vê por aqui. A televisão brasileira nasceu no dia 18 de setembro de 1950, com a entrada da TV Tupi de São Paulo no ar. No Rio, então capital federal, ela chegou em janeiro de 51, também pelas mãos da TV Tupi, então pertencente aos Diários Associados. A partir daí, surgiram várias emissoras em todo o país e a televisão foi se popularizando. O primeiro pedido da Rádio Globo para uma concessão de televisão veio no governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1951. Logo depois, Getúlio Vargas assumiu e acabou cancelando a concessão. Só em junho de 57, no governo de Juscelino Kubitschek, que a tão aguardada concessão finalmente saiu, outorgando o Canal 4 do Rio de Janeiro à TV Globo Limitada. Decreto esse que foi assinado em 30 de dezembro do mesmo ano. A emissora então firma um acordo com a Time Life, que futuramente seria a dona da HBO, para estruturar toda a sua parte técnica. Durante a sua fase experimental, a Globo exibiu a imagem de um barco navegando com a música Moon River no fundo, enquanto que nas outras emissoras era exibido o pronunciamento presidencial. Obviamente, esse fato deixou os militares irritados e de olho vivo na nova emissora. Apesar disso, a emissora abriu à imprensa suas instalações e se consolidava como a mais moderna do Rio. A emissora entraria no ar no dia do aniversário do Rio, 1º de março, mas só conseguiu estrear no dia 26 de abril de 65, às 10h45 da manhã. O primeiro programa levado ao ar foi o Unidunité, apresentado pela tia Fernanda. Também foram ao ar os programas Capitão Furacão com Elisângela e Teleglobo, jornalístico com Natália Timberg. Sua primeira novela foi Ilusões Perdidas, estreando também no mesmo dia. No elenco, nomes como Leila Diniz e Reginaldo Faria. É que ela iria abrir com uma programação que naturalmente seria maravilhosa e que naturalmente estava preparada durante um ano, toda ela muito assim de lupa em cima para tudo ser certo, para tudo ser maravilhoso. Isso era o que se dizia. Ainda não era aquela coisa, ainda estavam procurando, ainda não tinha
exatamente tomado o público. A TV Globo estreou como uma emissora regional. Ela não tinha pretensão de ser uma emissora nacional. Ela quis ser uma emissora nacional e então ela se dispôs a contratar, formou um elenco, um bom elenco. E eu me lembro que eu fiz a primeira novela, chamava de novela experimental. Foi a Rua da Matriz, dirigida pelo Graça Mello. E era uma novela que na época não tinha o ponto de quilo, não existia isso, né? Preto e branco, né? E se errasse, voltava. Às vezes a gente saía 3 horas da manhã. Apesar de hoje ser o império da comunicação no Brasil, seus primeiros 8 meses foram um verdadeiro fracasso. Nada dava certo e muito dinheiro estava sendo perdido. Para deixar a programação mais competitiva, foi chamado Walter Clark, oriundo da TV Rio. A programação basicamente da Globo, para o espectador se lembrar, já nessa época a Globo já tinha sua liderança em São Paulo, em 69 ela começou a chegar em São Paulo bem, no Rio já era líder desde 66, era o Chacrinha, era o Casamento da TV com Raul Longras, eram as novelas naquela fase antiga, ou seja, os grandes dramalhões, Eu Compro Essa Mulher, Shake de Agadir, mais ou menos o cinema americano dos anos 35 a 40, muita época, né? Numa tentativa desesperada de compensar a crise financeira das estações com audiência, então virava uma guerra sem quartel, né? Um apelava daqui, outro apelava dali. Se passaram apenas 2 meses da inauguração, a Globo já era alvo de polêmicas. A sociedade com o grupo Time Life era proibida no Brasil. Empresas brasileiras não podiam, de maneira alguma, ter capital estrangeiro. A CPI feita foi desfavorável à emissora, mas em outubro de 67, o consultor-geral da República, Adroaldo Costa, deu um parecer considerando que não havia sociedade entre as emissoras. A Globo foi enfim legalizada e Marinho teve de ressarcir o grupo Time Life. O processo se encerrou definitivamente no ano de 1971. O doutor Roberto foi obrigado a desfazer o negócio com o Time Life. E ele se endividou para pagar ao Time Life terminar. E o Joe optou por continuar com o Dr. Roberto. Aí nós compramos a parte do Time Life, mas pagamos com uma pequena entrada. O preço, me lembro exatamente o preço, foi $3.850.000. Comprou a parte do Time Life a ser pago em 4 anos. Foi uma entrada de $500.000 e Dr. Roberto hipotecou a casa dela em Cosme Velho para pagar esses $500.000. Nesse meio tempo, a Globo ainda brigava pela audiência no Rio, quando em janeiro de 66, uma enchente violenta abalou a cidade. A emissora então fez uma enorme campanha para conseguir doações, e a partir daí, ela ganhou a simpatia do público carioca. A emissora também fez uma enorme cobertura jornalística. Em 5 dias de chuva, foram 200 mortos e 50.000 desabrigados. O jornalista Hilton Gomes e a atriz Norma Bloom foram repórteres nessa cobertura. Quando ela botou as câmeras do lado de fora e mostrou a enchente, era uma conquista de um público. Foi quando deslanchou a Globo, quando o Walter mandou botar uma câmera no saguão da Globo e a Rua Von Martos era um rio, descia carro, descia tudo. Foi ali que o Walter Clark iniciou a interação, a identificação da TV Globo com a cidade do Rio de Janeiro. Na Avenida Niemeyer, então a única ligação da Zona Sul com São Conrado e Barra da Tijuca, uma enorme barreira desceu e cobriu a estrada. Por toda parte, a água subiu e cobriu tudo. O índice diário de chuva na enchente de 66 chegou a 220 milímetros. Ele mandou abrir uma câmera e plantou a câmera, travou a câmera na direção de uma cascata que caía do morro atrás da TV Globo. E aparecia aquela imagem
dia e noite, que era a imagem símbolo de quê? De uma verdadeira inundação que vivia a cidade. Em 68, a Tupi lançou uma novela chamada Beto Rockefeller. Novela essa que entrou para a história, pois ela saía do mesmo lugar comum de novelas de capa e espada que tinham na época. Beto Rockefeller foi uma novela que mostrava a vida como ela era, apesar de estarmos num momento bem tenso da história do nosso país. A ditadura militar. Carro popular, você meteu umas Mercedes-Benz aí dentro? Ah, peraí que te arranjo uma Mercedes-Benz, pera. O senhor sabe que eu quero que meus amigos progridam, né? Porque nada como uma oficina de classe, é ou não é, seu Domingo? Bom, isso é, né, Beto? Então, vamos ver se agora eu torço só pra entrar Mercedes-Benz aqui dentro. Que Deus te escute. Ah, ele escuta, sim, ele escuta. Bom, agora vamos trabalhar, que quem não trabalha não come. O Sheik de Agadir. Essa então ninguém segura. Não sobrou pra ninguém. Os desertos, o Sheik a cavalo, os desertos que eram gravados ali na Restinga de Marambaia, se eu não estou enganada. Na época, quem cuidava do departamento de novelas da Globo era a cubana Glória Magadán, que estava na emissora desde a sua inauguração. Suas novelas eram fantasiosas demais e não se conectavam com a realidade brasileira. A partir de sua saída e da entrada de diretores e autores como Daniel Filho, Janete Claire e Dias Gomes, o departamento de novelas da emissora começou a se modernizar. Assim que Beto Rockefeller saiu do ar em 69, a Globo apostou na novela Verdade, Véu de Noiva, de Janete Claire. A novela foi um enorme sucesso e refletia a nossa realidade. A partir dela, todas as novelas seguintes passaram a refletir o Brasil nos seus entrechos. Primeira novela atualizada, moderna da TV Globo, que foi o Véu de Noiva. Eu consegui o papel da vilã, a Irene. Foi minha primeira vilã, foi muito bom e eu tinha o tema do Caetano. Aí nós começamos a botar roupas modernas e tal, e era uma delícia. Foi a primeira trilha sonora de novela, feita especialmente para novela. Então, nesse disco da trilha sonora do Véu de Noiva, tinha a Elis Regina, tinha o Caetano Veloso, que estava exilado já nesse tempo. Eu consegui uma música dele, inédita para a novela. Tinha o Chico Buarque, que também estava exilado na Itália. Eu consegui uma música dele, Gente Humilde, essa música Gente Humilde. A música Teletema, que foi um dos maiores hits do ano, do Antônio Adolfo. Tinha o tema de abertura, que era dos irmãos Marcos Paulo Sérgio Vale. Em suma, foi um sucesso estrondoso. Vendeu mais de 100 mil discos em 1970. Tem mil discos em 1970. Era muito disco. Estrada turva, sou despedida por entre lenços brancos. Lembro que a minha primeira externa foi na Sears, na loja Sears, com a filha do Vinícius, com a Suzana de Moraes. Nós duas vendedoras e tal. Isso é muito marcante, assim, essa primeira cena, a primeira vez que eu ouvi o Daniel, que eu já conhecia, já admirava. Então, éramos os meus ídolos, eu estava, assim, deslumbrada, né? E aí era para fazer par com o Cláudio Maggio, que fazia um piloto de corrida e protagonista no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que nos anos 60 era tudo de lindo, de gostoso. Oi, gente, Nath Rocha aqui. Vim aqui para contar para vocês qual é o programa mais marcante para mim da Rede Globo, e eu digo que é o programa do Jô, porque é um programa que fez inúmeras entrevistas com personalidades, celebridades, e ver a irreverência como o Jô conduzia tudo aquilo era muito legal. E em 2016 eu tive a oportunidade de poder participar da plateia do Jô. 2016 foi o último ano do programa e eu pude ver de pertinho o Jô, a banda, como tudo aquilo acontecia, as pessoas que foram entrevistadas, a mesa das meninas do Jô. E eu achei incrível, então ver em casa e ver ali ao vivo foi algo muito marcante. Até hoje eu lembro com muito carinho, então eu digo que marcante para mim é o programa do Jô. Ainda em 69, foi dado o primeiro passo para uma rede de televisão simultânea em todo o Brasil. A Globo já tinha suas emissoras em São Paulo e Bauru e Belo Horizonte.
além das TVs Gaúcha em Porto Alegre, Aratu em Salvador e Guajará em Belém, como afiliadas. E iria logo iniciar a implantação das suas filiais em Recife e Brasília. Com a inauguração da Embratel, a Globo dispôs desse sistema para levar ao ar o seu principal telejornal em horário nobre para todo o Brasil, o Jornal Nacional. Jornal Nacional. O Jornal Nacional ele acompanhou a implantação da Embratel, da rede não de satélite. Naquele momento as emissoras eram ligadas via terrestre, por enlaces de micro-ondas terrestre. De forma que essa ligação terrestre permitiu que você fizesse uma transmissão imediata. São 20 horas. Nos clubes sociais, as pessoas se reúnem em volta de um televisor para ver o Jornal Nacional. Usando aquela infraestrutura da Embratel, ela poderia fazer chegar a sua imagem ao mesmo tempo, simultaneamente e instantaneamente, a vários pontos do Brasil. Estava criado, por conseguinte, o conceito de rede. E não havia laboratório melhor para você fazer uma experiência de rede do que um telejornal em rede. Antigamente, os capítulos de novela e de programas levavam até 8 semanas ou, às vezes, 3 meses. Eram exibidos no Rio, às vezes simultaneamente copiados para exibir em São Paulo, e depois cada um seguia uma viagem. Uma semana numa cidade, outra semana em outra cidade, outra semana em outra cidade, até completar a rede nacional. São inauguradas as emissoras de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Já se podia então falar em rede, programação nacional e sucesso. E aí então a novela, o capítulo da novela que era exibido no Rio de Janeiro instantaneamente, ele passou a ser exibido também instantaneamente em Belém do Pará, em Porto Alegre, em Curitiba, em Belo Horizonte e assim por diante. O JN entrou no ar para competir contra o Repórter S da TV Tupi, que na época já estava bastante defasado. Na época, a Embratel inaugurou o tronco sul de rede, ligando, por exemplo, Rio, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. A possibilidade de transmitir um telejornal com notícias ao vivo e de uniformizar a sua programação em vários estados diminuía bastante o altíssimo custo de produção. No assalto praticado hoje de manhã na agência de um banco em Copacabana, a polícia adianta que após o exame da perícia, ficou comprovado que as cinzas encontradas no sítio são realmente do dinheiro roubado da agência. Um programa que marcou a minha vida na televisão brasileira, a minha infância na televisão, foi justamente a TV Colosso, por incrível que pareça. Eu acho que foi uma das coisas mais geniais, acho que até inesperadas, né? Um programa comandado por marionetes, né? Fantoches de cachorro, com uma baita de uma missão que era substituir a Xuxa, que durante tantos anos ficou ali na seara ali dos programas infantis, né? A Babá Eletrônica ganhou uma nova dimensão. Acho que a TV Colosso foi muito genial. É um projeto que muita gente tinha dúvidas que ia funcionar, até porque era um projeto bem arriscado. Mas a Priscila se tornou nova Xuxa, né? O Gilmar, o JJ, acho que todo aquele universo da TV Colosso de comandar uma estação de televisão para encantar as crianças foi muito certeiro, né? Recentemente o Vivo reprisou alguns programas da TV Colosso e eu fiquei admirado de como o programa continua fresco, continua atual, né? A gente fala que esse termo envelheceu bem, envelheceu mesmo, porque as piadas são sarcásticas. Tinha um grande time de roteiristas, Luiz Fernando Veríssimo, o Nani, o Laerte, a Laerte na verdade, né? Tinha um timaço de roteiristas, era tudo muito fresco, muito bacana de se acompanhar, sabe? Era um programa infantil, com uma pegada infantil, mas que tinha ali uma pegada adulta também, né? Era para conquistar não só as crianças, mas também conquistar os pais que acompanhavam o programa. Então, TV Colosso acho que foi uma revolução, né? Durou
relativamente, se não tiver enganado, uns 3 ou 4 anos, né? Depois a Xuxa voltou, depois tivemos a Angélica, né? Houve essa volta das loiras da frente da televisão, comandando programas infantis. Mas eu acho que TV Colosso foi uma dessas coisas que, tipo, hoje em dia, nenhuma emissora teria coragem de bancar. E a Globo, ainda na seara da ousadia estética, de querer fazer um programa diferenciado, foi lá, comprou a briga, pagou para ver. E é um sucesso. Rendeu 3 LPs, rendeu um filme pro cinema com a Luana Piovani e Marcelo Serrado, ou seja, a TV Colosso foi um grande sucesso. Acho que hoje não teria essa força que teve no passado, mas é um programa que me traz boas memórias, boas recordações. No próximo episódio, a chegada dos anos 70. A Globo alcança liderança em todo o país. A chegada das cores da programação e a implantação do padrão Globo de qualidade. Eu espero vocês. Até lá.